Salve, salve! Mais um Encapsulados. Eu sou o Ti. Eu sou a Dani Germano. E hoje estamos com uma presença muito ilustre, uma pessoa que, honestamente, eu gosto dele de verdade, por mais que eu fale pra ele que eu não gosto dele. Tô aqui com o Pedro Pires. Pedro Pires é multiatleta, já passou por vários esportes. Cara, Pedro, seja bem-vindo. Obrigado. Ao nosso Bem-vindo. podcast. Mardão está aqui. Pô, cara, Dani, eu vou tomar as rédeas um pouquinho nesse início aqui, porque eu conheço o Pedro há muitos anos, a gente trabalhou junto, a gente foi sócio já um período grande da vida aí, e a gente tem bastante história engraçada, mas, cara, o Pedro tem uma história muito bonita com o esporte. Então, assim, desde da infância dele, eu conheço ele há muito tempo, não vale chorar, hein? Arquivo confidencial! Se chorar, corta. Mas o Pedro, ele tem uma história bem bacana com o esporte desde criança. O Pedro... eu vou deixar ele contar isso. Pedro, eu queria que tu contasse como é que era você na tua infância. Cara, minha infância, realmente o esporte mudou minha vida, assim. Eu sou apaixonado por esporte. Eu fui uma criança com sobrepeso, né? E na época o bullying era muito pesado, né, cara? Então, os flashes que eu tenho era, tipo, colégio, muita zoação, era colônia de férias, eu não conseguia nem participar, porque a zoação era tão grande, colônia de férias durava 5 dias e eu não conseguia nem ficar 2, porque eu não aguentava o bullying. Uhum. E aí, nessa época, chegando em casa sempre triste, não sei o quê, minha mãe falou, pô, tu tem que fazer algum esporte, quem quer te ver agora bem sou eu. Eu falei, mãe, mas eu quero, e eu sempre quis. Só que, pô, eu não tinha dado o start ainda, eu era uma criança, né, bro, eu tinha 12 anos, né? E aí a minha mãe... Naquela época não era bullying que falava. Não era bullying, não era pesado não. Era uma zoação, assim, muito pesada e ninguém dava importância pra isso. Ninguém dava importância e se você... A minha mãe sempre me ouviu, mas se eu reclamava com algum motivo, não sei o que, vai dar porrada, homem não chora, fica chorando por causa disso. E o bullying era muito pesado na minha família também, porque eu tenho muitos primos, né? E aí eu lembro que meus primos mais velhos, homem e menina, me zoavam o tempo inteiro. E chegava até a me agredir, tipo, empurrar, gordinho, tá ligado? Tipo assim. E, pô, pra tu ter ideia, eu não tenho nem relação com meus primos até hoje, tá ligado? Ficou no meu subconsciente. Eu cresci depois e eu não desgosto, mas assim, não ficou um carinho. E aí a minha mãe colocou no primeiro esporte, minha mãe me colocou no judô. Aí, pô, fui no judô, falei, pô, luta, né? Minha mãe comprou um kimonozinho pra mim, entrei lá no tatame. Pô, o professor fez bullying comigo, não deixou tomar água, me zombou na frente de todo mundo gordinho. Meu irmão, aí eu fiquei malzão, saí chorando. Falei, não volto mais, mãe, não volto mais. Aí eu, caramba, aí tipo, pô, o professor que era pra ter acessibilidade, né, brother? Pô, vai hoje em dia um professor fazer isso. Pô, tu tá assinando, pô, tu vai fundar teu negócio. Hoje com as redes sociais. Pô, não, e fora que é muito pesado e tu... Mesmo com sorte que eu tinha minha mãe ali me apoiando e eu não desistia. Aí minha mãe falou, então vai pra escola de futebol. Pô, aí no futebol, pô, fui bem acolhido, tudo, mas, pô, ruim pra caraca, né, brother? Só sabia bater nos outros, mas aquilo ainda... Beleza, aí foi o primeiro contato que foi aceito, assim, o professor era muito legal, o Valmir, lembro até hoje, um querido, espero que ele esteja bem hoje em dia. E aí, cara, foi meu primeiro contato, foi o futebol, depois o tênis, até que tinha uma pista lá no clube que eu morava, lá na cidade que eu morava, que era Lorena, interior de São Paulo. Aí tinha uma pista e eu comecei a correr um dia por conta própria. E aí, pô, eu vi que eu tinha energia pra comer bastante, mas eu tinha energia pra gastar também. Mas isso já tinha quantos anos? Com 12 não, anos. Tudo com 12 anos. 12 anos ainda. Aí eu comecei a correr em volta da pista, sozinho, igual maluco. A pista tinha 800 e poucos metros, lembro até hoje, 860. Dava a volta no clube. E eu comecei a correr. Aí eu, caramba, corri 5 voltas. E, meu irmão, e bem acima do peso. Suava, e eu, caramba, aquilo começou... Eu falei, caramba, eu tô gostando dessa troca. E aí, pô, passou um tempo, eu fui vendo a minha roupa ficando mais larga, eu comecei a gostar. Falei, caraca, eu tô emagrecendo. Só que quando é criança, né, tu não consegue ainda perceber muito. Aí começou, a minha mãe falou, nossa, filho, como você tá magra? Aí no colégio a galera, nossa, emagreceu. Fui perdendo algumas roupas, aquilo foi me motivando. E eu sempre fui o cara, eu era muito compulsivo por comida, mas eu vi que eu era hiperativo também para fazer atividade física. Então eu fui querendo mais. Aí me empolguei, né? Matriculei no tênis. Aí comecei a jogar tênis. Aí tênis eu fui me dando bem. Aí comecei a pedalar. Aí comecei a ficar viciado em pedal. Aí comecei a pedalar, minha mãe me deu uma bicicleta, comecei a pedalar. E a corrida continuava também. A corrida continuava. Aí meu pai sempre morou aqui no Rio, eu vim de férias com ele, aí eu já tinha uns 13 anos, aí meu pai veio e me colocou numa escolinha de surf, aí fiquei apaixonado,
Mas eu ainda tava um pouquinho gordinho na escola de surf. Aham. Cara, engraçado, na escola de surf, eu tava um pouquinho acima do peso fofinho. Já não tava mais o que eu era antes, era Sim. muito pesado. E aí eu sofri bullying na escolinha ainda, mesmo já tendo perdido alguns quilos. Aqui no Rio, aquela galera... Porque a galera não te conhecia, não me também não via seu conhecia. processo. Não vi meu acompanhar processo. o processo. É. também. E aí, mas, cara, eu já não deixei me abalar, não, cara. Eu continuei surfando ali, fui pegando O esporte gosto. foi te fortalecendo mentalmente, eu acho Mentalmente. também, né? Aí eu lembro que com 14 anos eu tava bem, assim, nos meus esportes. Eu tava jogando tênis bem, eu já tava correndo provinha de 10 quilômetros com 14 anos, assim, nas provinhas na minha cidade lá. Cara, e é difícil, né? Tu vê uma Criança, né? exatamente. Criança gostar de correr. Que começou sozinha também, Mas, né? cara, eu tive uns padrinhos no clube lá. Eu tive uns professores de educação física que me apadrinharam. Que Aham. foi o Marcelo e o outro, esqueci o nome, cara. E os caras me acolheram mesmo e ficaram amarradão, tipo, mascotinho na época. E aquilo foi... Pô, um cara que sofria bullying no colégio, bullying na família, daqui a pouco começa a ser acolhido e, pô, e já no caminho legal ali de esporte, pô, aquilo só foi me motivando, né? Aham. E aí, cara, eu não parei mais. Aí, pô, surf eu caí dentro, hoje em dia eu surfo, surfei a Não, minha vida inteira, a corrida... E assim, pô, aí com 16 anos, Com tu 16 fez a anos, primeira minha maratona. A minha maratona, não, maratona. né? Maratona Rio, pô, pedi autorização. A maratona. Maratona, pô. 16 anos Gente, a tô primeira chocada. maratona. Fiz, de maluco. Eu nem me alongava. Não, de maluco. Tinha planilha, nem sabia que existia planilha. Eu fui de maluco. Ah, mas isso não muda muito. Fui de maluco. Eu acho Fui que de pra maluco. correr maratona tem que ser meio louco de qualquer jeito. Mas eu fui. Com planilha, né, Dani? Porque na minha Com planilha. cabeça, criança, adolescente, pô, 16, eu falei, cara, 42, tipo assim, pô, eu posso isso. Tipo assim, de boa. E como é que foi? Foi de boa. Você Não, pediu pô, de autorização. boa. Vou de boa, eu cansei. Não, tô falando sério, vou de boa. Eu lembro que eu cansei pra caramba, mas eu completei numa boa. Ah, pô, eu era muito mais novo, Mas né? Não pediu tinha lesão autorização pra nenhuma. organização. Pedi, meus pais assinaram, minha mãe assinou, foi tudo certo, eu fui. Mas lembrando, né, galera que Não, tem, pô, sim, filho, sim, criança sim, sim. em casa, não. Não sei Então se tem na que lembrar. época era outras leis ali, mas eu fiz. Sim, não, mas vai lembrar, né, Pedro, que você passou por um processo que talvez atualmente Sim, foi muito mais forte que o seu corpo. total. Pra também ter acho aquela que sim. mudança, porque Sim. você sofreu esse bullying no colégio e tudo Eu mais. peguei como combustível e Exatamente. joguei pro bem, pro meu bem. assim. E eu tô falando isso só porque as pessoas que estão assistindo aqui não falar, tipo, achar que o filho tá acima do peso, de repente fala, vai correr, correr uma vai correr uma maratona. maratona. Não dá. Não é Não, assim, é uma não. parada, é um processo, Não, né? Tudo não, um então, processo. eu tive depois, cara, até é bom tu falar isso assim, depois eu emagreci adolescente ali nos esportes, eu virei modelo e eu entrei numa noia já mesmo magro, muito sarado. Eu tive bulimia, isso é uma coisa que eu nunca falei. Caramba, cara. Eu tive bulimia porque eu ia fazer alguns testes, eu tava seco, já não tinha pra onde emagrecer, tava seco, sarado. E às vezes um fotógrafo, um produtor falava, tu tá meio cheinho aqui do lado, só que aí eu comecei a comer e vomitar. Cara. Então, assim, por isso que é bom ter acompanhamento. Sim, né? com Então, certeza. eu fiz Psicológico muita, também, né? eu fiz muita coisa da minha cabeça que, pô, foi legal, foi bom, tive umas conquistas, mas eu tive também momentos escuros também, mesmo depois de emagrecer, entendeu? Então, por isso que é importante, eu vejo hoje em dia ter um profissional, ter um nutricionista, seus pais sabendo o que você estava fazendo. Na época o acesso era, tipo, minha mãe não tinha tanta consciência, né, na época o que estava acontecendo, só via resultado. Pô, que legal, meu filho tá competindo, meu filho tá virando atleta, isso aqui, mas não via o por trás, sabe? Pois é. E... Tem uma linha tênue entre isso tudo, né? Sim, não, entre você total. ressignificar e se cobrar muito ao Sim, mesmo tempo, melhorar sim. o tempo inteiro. Parece que a gente não se convence de que, aqui tá maravilhoso já. Não, que Esquece é o que sempre passou mais. atrás. Como eu já era um cara compulsivo com as coisas, eu troquei pelo esporte, eu queria sempre mais e mais e mais e mais. Só que até que ponto isso é saudável? Né? O Thiago que treina a galera, ele sabe. Sim. Às vezes tem gente, alunos dele, que vão querer puxar mais, que os caras querem mais, mas ele sabe o limite. A todo né? O cara, custo, não, agora não é esse momento. Mas eu não tinha ninguém para me frear. E depois, lá na frente, claro, algumas coisas ruins aconteceram, lesão. Cara, e Pedro, assim, cara, você saiu do, vamos dizer assim, né, o ruim, a frase ruim de falar, né, do gordinho zoado na escola, pro modelo, cara. Pô, as garotinhas da tua época choram, filho. Todas que me zoaram, eu magoei depois. Não magoei falando que fiz algo ruim, mas assim, eu dei o troco. Deu a volta por cima, Porque, cara, engraçado, é ruim vai e isso, volta. né? Vai e volta, né, cara? Vai e volta, Vai e mano. volta. Nunca tratei mal ninguém, mas assim, dei meu troco. Às vezes aquela menina que me zoava, depois não queria ficar comigo, eu morrendo de vontade de ficar com ela. Eu falei, não, mas tu me zoou. Não, Você não, querida. Me Nossa, lembrei tá daquela morrendo de música vontade. daquele que baba, baby. É, Olha o que você exatamente. perdeu. Mas assim, cara, e é engraçado assim, porque eu via que até a galera que me zoava, meus amigos, e a galera não tinha consciência que tem hoje, a galera tem acesso maior hoje em dia. Eu vejo
pô, eu dou aula pra criança hoje em dia, eu tava lá fora agora dando um amiguinho ajudando o outro, aí vem um que tem uma limitação maior ajudando. Pô, na minha época não tinha isso não, cara. Pelo menos o que eu vivi não tinha isso não, cara. Mas é. Era meio cultural, né, brother? Tipo, vamos zoar o mais fraco? Vamos É zoar porque aquele o que lance tem mais do- dificuldade? Ou... É isso aí, cara. Entendeu? É o machismo. Pra se pertencer? O macho Enraizado, eu alfa acho. tem que estar de frente com o negócio e o que é mais vulnerável ali, ele Exatamente. bota a galera pra Eu acho que pilhar. antigamente a gente era muito criado pra competir um com o outro. É, Então a gente exata- fazia isso meio sem perceber. Exatamente. Vindo Então de casa, fazia- né? é. Só vim de casa, né? Dentro de casa. Tem que tirar nota melhor. É. De casa. Fulaninho, filho de alguém, tirou nota tal, ele tá fazendo isso. Cara, Dava vontade de responder, mas você não falou que eu não era todo mundo? exatamente. Exatamente. E aí, Pedro, pô, tu viveu essa vida de modelo aí durante uns anos. Vivi, né? cara. Vivi, E, cara, vivi. então assim, mas é o que eu queria falar, porque quando você. Não que isso seja uma regra, mas a gente vê muito, né, que, pô, esse mundo de artista, de modelo, de esse meio assim, é um meio muito porra night, muito porra drogas e porra bebida. Muito e- glamour, né, bro? Não que isso Muita seja uma série. regra, né? Não tô falando que isso seja uma Não, regra. Porque a gente hoje vê, porra, muitos artistas aí, inclusive teu amigo Nicolas Pô, Prati, um que, atleta porra, de cara, ponta. super atleta. Mas assim, como é que foi tu sair do... Porque eu não sei, eu vou te perguntar então isso agora. Você conseguiu manter o esporte Consegui. nesse meio do modelo? Sim, consegui, cara. Não parei e foi o esporte que me salvou de não entrar em vários caminhos errados, assim, até para experimentar. Isso até não só na época trabalhando como modelo, mas com as amizades também ao longo da vida, né? O esporte, cara, é isso que eu falo, o esporte salva, brother, porque eu confesso, na época modelando ou na época com mais companhias, assim, eu pensei em experimentar coisas ruins, só que eu falava assim, porra, eu vou ter que acordar amanhã, eu quero treinar, eu quero correr, eu quero surfar. Não, eu quero ficar bem, pô. Essa parada vai me deixar meio mal, eu acho que vou, tá ligado? Igual beber em excesso, vou ficar meio de ressaca. Não quero pagar pra ver, tá ligado? E isso me fazia ir embora dos lugares mais cedo. Principalmente, por exemplo, eu fazia um desfile ali de noite. Fiz muito desfile em hotel, de marca, Fazano, Merit ali. E rola o pós, rola o after ali. Produtores, não sei o quê, pessoa de marca, rola aquele network. E aquele no final. network, né? Aquele network, ao mesmo tempo com glamour, bebida, todo mundo faz acesso, tudo incluso, só gente bonita. E, pô, se você fez um bom trabalho, a galera meio babando o seu ovo, um te chamando de lindo, outro te chamando, entendeu? E aí, só que, pô, eu fazia o network, mas a hora que eu dava minha hora, eu ia embora. E aí eu via meus amigos que continuando, assim. E alguns deles se perderam, poderiam estar muito bem. E, Foram meu para irmão, outro caminho. Foram para outro caminho, sabe? Uns estão muito bem, mas, assim, é tentador, sabe? Porque é tudo... Dá uma vislumbrada, eu acho, né? E, porra, e eu vim do interior de São Paulo, né, cara? Meu pai é carioca, minha mãe é paulista. Eu vim de uma cidade de 80 mil habitantes. Mudei pro Rio com 15 anos de vez. Eu vinha pra cá todas as férias e tem um sotaque daqui a pouco. Meu pai falava, fala direito, fala sotaque. Mas, assim, pô, eu vim do interior, minha cidade tinha 80 mil habitantes, minha cidade tinha nem shopping, brother. De repente, eu tô no meio dos famosos. Você tem tudo. Eu tenho tudo. Eu tava ali fazendo desfile com o cara que tava na Malhação na época no auge. Eu, caralho, meu irmão, ninguém vai acreditar. E na época não tinha fácil acesso pra tirar foto. Não tinha celular de câmera. Não tinha celular de Era câmera, autógrafo. entendeu? E aí, às vezes, eu via... Era autógrafo. Era autógrafo. Autógrafo. E às vezes eu via aquele cara que eu admirava na Malhação. Dando um exemplo, tá? Dando ali na televisão e ele fumando um cigarro. E aí, passava pela minha cabeça. A Falava, ficha começa assim, caramba, eu que falava, loucura, né? Falava, que loucura, mas será que isso é legal? Então ele faz, caramba, mas ele é tão legal na televisão. Sabe, pô, eu era adolescente, bro. Mas aí eu fui continuando com meus esportes, saía cedo dos lugares, me cuidava, e eu via com os esportes Essa também. era a sua prioridade, Essa é a né? minha prioridade, e eu tava ali a trabalho. Eu queria tirar a melhor foto, eu queria fazer o melhor desfile e que gostasse de mim pelo meu trabalho. Se fosse gostar de mim pelo meu network, tanto que eu não bajulei ninguém, eu poderia ter estourado mais na época de modelo. Eu tive oportunidades boas. Até uma vez o Thiago estava comigo numa situação que eu te contei, não sei se tu vai lembrar. Não vou falar aqui, mas a gente foi numa... Não, agora fala, pô! Eu te falei assim, eu falei, caraca, Thiagão, aquele cara ali foi o cara que... Tu me sentiu meio estranho. Tu lembra? Lembro. Tipo, a gente tava num lugar, Tu trabalho. ficou meio... Eu fiquei meio mal, Thiago, pô, mas o que aconteceu? Eu falei, pô, Thiagão, vou te contar depois. Eu falei, pô, cara, na época eu modelava, esse cara me fez uma proposta não muito Indecente. agradável, indecente. Pô, eu fiquei muito mal, me senti meio sujo.
Não aceitei. E isso rola Isso nesse rola. meio pra caramba, né, cara? Então o esporte, cara, E eu continuei... Te segurou bem, me né? segurou bem, e depois entrei na faculdade, continuei na faculdade, esporte, modelando. Mas não vou negar, tá? O meu ego era bem alto, novo, assim, sabe? Eu nunca destratei ninguém, nunca destratei namorada, nunca fui Mas grosseiro com sobe, né, ninguém. um pouco, né, Mas cara? sobe, Tira o cara. pé do chão um pouquinho, né, cara? Prova Pô, tu saindo do disso. interior. É. É que nem eu quando eu saí, Pô. eu morei no subúrbio a vida inteira, a favela do... A O gente- Pedro viu a minha Aham, transição, sim. sabe? E, cara, teve momento ali que eu meio que... Caraca, eu falei, mano, tô aqui, olha onde que eu tô agora, no meio da galera meio aqui. da galera. O Pedro me apresentou muita gente no meio de televisão. E todo mundo já colete, tipo... Cara, Sabendo sabe? O cara você sabe meu é, nome. O cara sabe meu exatamente. nome. Caraca. Hoje em dia eu passo pela essa galera, a mesma galera fala comigo. É. Ninguém passa, tipo, sim, mas essa galera Sim. maneira pra caralho, Sim. todo mundo fala comigo. É. E tipo assim, cara, e eu sei que a gente sai um pouco, tira esse pé do chão, mas tu teve um episódio na tua vida que eu acho que mudou mais tua vida ainda, né? Que foi o lance do acidente. Então, né? foi isso, cara. Eu tava, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, né? E eu era, ainda modelava ainda, tava ali. Só que, cara, é isso. Quando eu tava nessa fase, né, de modelar e tudo muito fácil. Não que a minha vida fosse fácil, tá? Porque eu tive meus problemas também, Claro. na época, novo, faculdade, financeiro. Meu pai quebrou, faliu, fui obrigado a não trabalhar mais, pagar minha faculdade. Teve vários casos ali, mas resumindo, eu tinha o ego ali achando que nada ia acontecer comigo, sacou? Então, eu tava ali muito... eu tava modelando, eu tava treinando, eu virava à noite, aí eu tinha um negócio, eu era um pouco mulherengo, não parava com menina nenhuma. Meu irmão, uma menina me assonasse, eu ia, tá ligado? Pô, podia cruzar o Rio de Janeiro inteiro, eu ia. Queria fazer tudo, né? Tipo, queria abraçar fazer o tudo. mundo. E eu entrei numa bola de neve, e quando eu vi, cara, eu vi que eu não tava tendo qualidade de vida nenhuma, porque eu não tava dormindo bem, eu tava só trabalhando, aí eu tava na faculdade, eu tava na night, e eu tava, por mais que eu não abusasse das coisas... Pô, o corpo nosso, ele precisa de descanso. Sim, A gente precisa cuidar do nosso tempo aqui, né? E aí eu lembro que eu fui numa festa de uma amiga minha, eu bebi normal, lá com meus amigos, bebi bem assim até, só que tava na época começando a lei seca. Pô, eu tinha acabado de ganhar um carro praticamente da minha mãe, né, da minha avó, e aí, só que eu tava tranquilo, eu tava zero bêbado. Só que eu sempre tive problema com sono de dormir, sabe? Onde eu encosto, eu durmo. Isso é verdade. O Thiago tá ligado. Né? Então, imagina com bebida, um pouquinho de Esse bebida. ombrinho aqui sabe. Onde eu encosto, eu durmo. E acho que é porque é sempre muito agitado, e aí quando para. Desliga a máquina. E aí, beleza. Aí eu esperei amanhecer e peguei o carro saindo de Ipanema. E aí, cara, eu não aguentei, cara. Meu corpo desligou, chegando na barra ali, em frente ao Alfabarra. Eu apaguei e eu capotei, sem cinto. Meu irmão, 2 vezes no ar, assim, o carro só ficou onde eu saí. E, pô, cara, aquilo ali pra mim foi um susto muito grande. Graças a Deus eu não machuquei ninguém. Eu saí já desnorteado do carro, assim, todo sanguentado, cheio de vidro nas minhas costas. Caraca. E muito engraçado que uns doidão voltando de uma night de táxi amarelinho que me salvaram. Os caras, cara, calma, eu lembro até, os caras estavam muito doidão. E os caras me ajudando. Aí começou a juntar um monte de gente na praia. E, pô, brother, ali eu só pensava na minha família mesmo, na minha mãe, assim, sacou? Eu pensava na minha mãe, na minha avó, minha irmã. Eu falava assim, caraca, que vergonha, tá ligado? Tipo assim, que merda que eu fiz na minha vida. Mas Pedro, tu dormiu, mas né, assim, cara? mas na hora eu falava assim, aí, pô, meu celular espatifou, aí eu consegui falar um número e ligaram lá pro apartamento. Você ficou consciente, então? Não, fiquei consciente, mas assim, cara, uma adrenalina muito sinistra, né? em choque. E ao mesmo tempo, meu blusa toda vermelha. E aí, realmente, quando sobe acidente, não sei quem já soube deve saber, você tem uma adrenalina muito grande, então eu não sentia dor. E aí, beleza. Aí fui na ambulância lá, aí a minha mãe foi me encontrar, assim. E aí, aquele dia, eu falei pra mim, pô, cara, é legal, sou um cara que gosta de esporte, tudo, sou um cara maneiro, mas eu preciso mudar alguns hábitos meus. E o que mudou? Pô, cara, o que mudou, cara? Que primeiro, o que mudou foi que eu passei a preocupar mais com a minha parte da alimentação e a minha mente, assim. E para me tirar de casa tem que ser uma coisa muito legal para eu ir. Eu era o cara que ia em tudo, em tudo. Ah, o mundo tá acabando, festa, vamos, tá ligado? Hoje em dia, para me tirar de casa tem que ser uma coisa muito boa. Eu prezo muito tá bem, sabe? Tá na minha casa, dormir bem. Então, assim, eu meio que tomei a consciência que o mundo não vai acabar amanhã, entendeu? Eu queria abraçar o mundo num dia só.
Então, hoje em dia, eu consigo dividir. Depois eu passei a dividir as coisas, sabe? Eu falei, não, hoje eu vou me cuidar, hoje eu vou fazer isso. Pô, fim de semana, vou me permitir, vou me divertir. Eu comecei Buscar equilíbrio. buscar equilíbrio. Aí eu tive contato, primeira vez, pô, nunca imaginei na minha vida, na época, meditar. E após o acidente, eu comecei a entrar numa organização, a Arte de Viver, para fazer curso de meditação. Pô, aquilo foi um choque para mim, cara. A primeira vez que eu meditei profundo, eu só chorava. Eu falei, que isso, cara? Porque era muita toxina ali, era muita coisa, e veio... Sendo eliminada, né? Jogando pra sendo fora, eliminada. Eu parei pra ficar comigo mesmo, eu não parava, eu via que eu não dava tempo pra ficar comigo mesmo. Uhum. Ou eu tava com a galera, ou eu tava treinando, ou eu tava trabalhando, ou eu tava estudando, ou eu tava dormindo. Eu não conseguia, acho que a palavra, a verdade, a frase é, eu não conseguia ficar em paz comigo. Tá ligado? Eu não conseguia ficar em paz comigo, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Uhum. Mas tu sempre foi muito hiperativo, muito né, hiperativo, Pedro? Você é seu também, né? Sim, sim. Mas mesmo imperativo depois do acidente, eu comecei a gostar de descansar, de ficar comigo. O Thiago conviveu comigo há muito tempo, ele sabe. O Thiago tinha vindo lifestyle na minha empresa com o meu. A gente saía, era raras vezes. Raras vezes. A galera, quando via a gente no lugar, falava, cara, vocês estão aqui. Ou, tipo, ou a gente tava dormindo sentado em algum lugar. Isso acontecia. Acontecia. Ele sentado, sentou na primeira Porque- festa, sentou Pedro Porque a gente que vive o dia, né, cara? Porque a gente que faz Bizarro. esporte, Acorda muito corria cedo. e treinava, acorda muito cedo e chega à noite, a tua bateria tá meio acabando. E quando eu era mais novo, a minha bateria durava mais. Normal. E aí era uma falsa ilusão que eu ia aguentar. Então, assim, o acidente foi um choque e eu agradeço, sabe? A minha vida, com certeza, se não fosse o acidente, eu não estaria com a minha vida como tá hoje em dia, assim. O Pedro que eu sou, sabe? Talvez. Eu tive a chance, né, cara? E aí, depois do acidente, veio uma história que eu acho que é a história que mais impactou a vida do Pedro. Mas antes de eu falar isso, cara, eu falei igual... Para. Nosso patrocinador, né, é o Mix. O Mix e Stark, suplementos. Tá aparecendo aí na tela um QR Code o tempo inteiro da live. Você consegue ler esse QR Code, vai te jogar pro site da Omix. E usando o cupom Encapsulados, você garante 10% de desconto pra se manter saudável e vitaminado sim. com as vitaminas da Omix. Muito bom, cara, que ficou muito bom na sua voz isso, Dani. Aproveitem. Bom, e aí vem a tua história com Pura Vida. Que foi eu quero que tu conte desde o início lá, porque eu sei muito bem essa história. Eu não te conhecia nessa época ainda, eu te conhecia um pouco depois. Bem depois, né? Sim. Uns anos depois. Mas, cara, tem uma história que tua maneira, tipo, do surf com as crianças e de ajudar a galera, pô. A sensação que eu tenho é que, tipo, pós-acidente, antes do acidente você era meio workaholic, trabalhando o tempo inteiro, abraçando o mundo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu acho que pós isso foi sobre se sentir vivo, né? Tipo, viver, fazer escolhas com mais serenidade. Mais serenidade, mais clareza e me preocupar mais comigo, né? E ter um pouco mais de amor próprio ali comigo mesmo. Que eu lembro que eu fazia muitas coisas pros outros, eu não sabia dizer não. Então aí também entrava nisso. Eu tinha que estar, eu tinha que pertencer àquela galera, eu tinha que ir. Todo mundo vai, eu não vou. Entendeu? Então, Você assim, continuou modelando pós-acidente? Não. Cara, às vezes aparecem uns trabalhos pra mim no Instagram ali, mas não mais, assim. Fiz muita coisa, mesmo depois do acidente, fiz muita coisa, mas coisas certas, pontuais chegaram pra mim pela minha rede social, mas não é meu foco mais. Mas se mandarem, estamos aí. Pedro Pires, RJ. Mas, então, cara, eu, pós-acidente, né, eu já estava ali me formando quase em administração na faculdade, e eu estava também já trabalhando em gravadora. Então, é isso, eu fazia esporte, trabalhava em gravadora, fazia tudo, né? E, eu trabalhava como modelo, a gravadora era muito legal comigo, eles me deixavam sair fazer meus trabalhos. Mas chegou um momento ali também na gravadora, por mais que era um ambiente descolado no mercado corporativo ali, por mais que a gravadora era um mercado maneiro, a galera irada, adorava, ria pra caramba, trabalhava lá, aprendi muito. Eu decidi sair porque, pós o acidente, eu comecei a me cuidar mais, por incrível que pareça, e comecei a compartilhar nas redes sociais quando o Instagram estava começando e colocar a hashtag Pura Vida. E quando eu comecei a colocar a hashtag Pura Vida, não era por causa da Costa Rica, não é porque eu queria criar uma marca, é porque era a pura vida que eu estava sentindo. E aí, uns amigos meus na época, que estavam acostumados com o meu outro estilo de vida, assim, que eu estava, né, com eles ali, o tempo inteiro na zoeira, começaram a me gastar, pura vida, agora tudo é pura vida, que isso, irmão, tá fundando uma igreja. Eu falava, não, cara, eu tô bem, tô mardão, tô aqui, mas vamos se ver. Aí, beleza, aí eu comecei a compartilhar no Instagram no comecinho, eu lembro que, meu celular era um iPhone 3, sei lá, era um iPod, não, iPod que dava pra postar pra ter internet, era um iPod Touch, iTouch.
E aí comecei a postar no Instagram ali pra vida, e aquilo foi me fazendo bem, porque eu vi, ao mesmo tempo que os amigos meus davam uma gastada, outros comentavam, que legal, bom te ver bem, Pedro, bom te ver bem, porque eles sabiam do acidente, e aquilo foi me dando um combustível a me cuidar mais, e a postar mais, a compartilhar mais. Aí alguns amigos começaram a aparecer depois, pô, irmão, tô querendo voltar a surfar, pô, irmão, tô querendo voltar a correr. Eu falei, vamos comigo. Aí comecei a postar, e aí, cara, quando eu vi, eu tava movimentando uns amigos meus, mudando a vida de algum deles, voltando, eles têm hábitos saudáveis comigo, e eu amarradão. Eu falei, cara, esse negócio, pô, mó prazeroso. Então tava me dando mais prazer fazer isso no fim de semana, que eu fazia mais com os amigos, do que tá trabalhando. Claro que, pô, precisava trabalhar pra ganhar meu dinheiro e tudo, mas aquilo tava me dando muito prazer. Aí, pô, eu falei pra minha mãe, pô, mãe, pensando, acho que unir a galera na praia fim de semana, vou comprar uma tenda. Acho que eu vou comprar uma tenda. Pô, tu me ajuda? Pô, claro. Aí eu comprei a tenda e botei na cartolina, assim, escrevi Pura Vida e botei na Praça do Óleo, no Gramado. Tipo, sem licença, sem nada, tinha nem noção, né, cara? Tipo assim, e cheguei e fiquei... Só queria juntar a galera Só queria juntar a galera. Não queria ganhar dinheiro com aquilo. Não, juntar a galera. Eu comprava frutas e botava frutas. E comecei a chamar uns amigos. Aí botava umas pranchas minhas, skate. Comecei a ensinar a galera a surfar. E comecei a unir a galera, uma coisa saudável, tá ligado? Meus amigos. Aí aquilo foi me fazendo muito bem. Aí um amigo meu falou, pô, tô precisando fazer uma grana, não sei o quê. Eu cozinho, tudo. Pô, pensando em fazer uns hambúrguer. Eu falei, irmão, vou fazer uns hambúrguer vegetariano então. Porque eu tava na época com alimentação vegetariana. Então, vamos fazer uns hambúrguer vegetariano, vamos vender na praia. Ele, sério? Eu falei, vamos, bota na minha tenda aí. Aí eu ia, ajudei ele, a gente começou a vender hambúrguer na tenda, depois a gente saía pela areia vendendo hambúrguer, aí colocamos hambúrguer Pura Vida. E aí veio a combizinha, né? A combosa. Aí depois de um tempo o negócio foi dar uma proporção maior, eu saí da gravadora. Começou a virar trabalho. Começou a virar trabalho, e aí tinha a casa que hoje em dia é o Pura Vida, o restaurante, né? O Pura Rio, hoje em dia. E aí eu me juntei a uns antigos sócios meus, a gente comprou uma Kombi e botou na época do food truck, do auge, estacionamos lá na casa e virou o Pura Vida. E aí a gente vendeu hambúrguer e alugava stand-up ali na Maria Luísa Pitanga, hoje em dia que é o Pura Rio. E aí começou todo esse movimento. E, cara, eu falei, caramba, cara, de uma brincadeira, assim, né, de uma coisa que eu gostava, compartilhando, surgiu um negócio. E aí as coisas foram ficando mais sérias. E aí, cara, eu lembro até hoje, foi em 2014, cara. Pô, tava começando a bombar esse negócio de ser saudável, tá ligado? Tipo, a galera compartilhando. Tava a onda do Instagram começando. O Pura Vida começou a bombar muito. Falei, que isso, cara? Famoso indo numa garagem. Tipo assim, Giovanna Lancelotti, Rodrigo Cinco. Começou a brotar um monte de famoso. Carol Nakamura, que era minha amiga, que me ajudou muito. Tenho muito carinho por ela. E começou um monte de famoso frequentar uma casa com um food truck sem teto. Tipo assim, na frente de um canal na Barra, um canal lindo, né? Era uma Kombi estacionada no quintal de uma casa. No quintal de uma casa, sem teto. E eu não tinha nem geladeira pra vender os sucos, era isopor e gelo. E, cara, e aí foi indo. Aí maneiro começou aquela veia. Quando eu vi, cara... Aí quando eu vi, eu já tava com um restaurante na mão, porque eu participei do Santa Ajuda da GNT, e aí construíram uma cozinha pra gente, aí depois foi indo, e aí tá hoje em dia... o Pura Rio, mas de um lifestyle, compartilhando o lifestyle, surgiu um dos meus negócios hoje em dia, que é o Pura Rio. O Pura Rio hoje em dia, mas na época era Pura Vida. E no meio do caminho eu conheci o Thiagão treinando. Caraca, eu não treino, verdade. Eu não treino. Tempo aí, a gente se conheceu na Praça do Ó. Na Praça do Ó. Na Praça do Ó, treinando, né? E, cara, foi muito legal, porque... eu era treinador de uma outra galera, né? Uma Ramudra, que era uma galera de São Paulo. Eu treinava a galera aqui no Rio. E o Pedro foi nos treinos. E aí o Pedro começou a frequentar os treinos. Aí o Pedro um dia virou... Pô, o Pedro, na verdade, ele teve um momento que ele botava yoga no final de semana. Eu fazia uns aulas de yoga na casa de um isso, amigo lá meu ali no Joatinga. No Joatinga. E aí eu virei pro Pedro, porra, eu tava saindo de Guadalupe, eu tava precisando fazer grana, eu tava precisando, cara... Tava saindo de Guadalupe pra ir morar em São Conrado, dividindo um AP com um cara... Entendeu? E morando num quartinho, assim, e aí eu virei pro Pedro e falei, pô, Pedro, vi que vocês colocam yoga, por que tu acha de botar um treino no final de semana? Aí o Pedro, vamos tentar, vamos fazer. Aí eu lembro que, assim, na época... Ninguém fazia isso, né, Pedro? Não, na época. Hoje em dia tu vê todo mundo fazendo. Mas o show treino na época... Não, era um show treino. Era um show treino. Era a noitada saudável, era uma doideira, cara. Era um bagulho muito louco. Muito louco, porque lúdico, né, cara? Era uma parada muito maneira, porque o primeiro treino, eu lembro que a gente botou pra vender 50 inscrições, 50 vagas, eu achando que iam 10 pessoas. Naquele Eventic, eu lembro, no sitezinho, Eventic. E eu comecei a ficar nervoso, falei, era Eventic. Era Eventic, E aí eu comecei a ficar nervoso, falei, Thiagão, uma galera comprando, brother, vamos ter que entregar essa parada. Tipo assim, quer ser 10 pessoas. Vamos ter que ensaiar. Aí, no primeiro... Lembra do vídeo que a gente fez?
Não, e no primeiro já, uma menina da Red Bull, como é que fala quando as meninas da Red Bull entrou em contato com a gente? E aí eu falei, Thiagão, menina da Red Bull, querendo botar Red Bull lá. E, tipo assim, eu falei, caraca, que negócio é esse? E aí foi muito louco, que o primeiro treino, Dani, a gente botou 50 tickets e vendeu, tipo, em 2 dias. Aí a gente falou, vamos fazer outra semana. A galera que ficou de fora, que a gente não abriu mais vagas. Fomos abrir 60, abrimos 60. No outro, tipo, 70, 70. E a parada bombava. Até que um dia que bateu 100 e poucas pessoas, assim, tipo, absurdo. Era uma parada, assim, que eu chegava, pô... Cara, pra época, pra mim, pro Pedro também. Também, cara, óbvio, tipo, cara. ajudava muito financeiramente. Porque, cara, a gente chegava lá... saía de 1 hora de treino, eu saía, sei lá, com 1.500, 2.000 reais no bolso. 1 hora de era treino, motivante. cara. Cada um saía com esse dinheiro. E eu falava assim, cara, mano... Aí a gente começou a fazer uma parada muito louca, né? Tipo, a gente fazia em lugares inusitados, assim. Então, tipo, a gente deu treino No Sport Lab, na casa do Bob. Na casa do Bob, no Bondinho, no Pão de Açúcar. Bondinho, Pão de Que as Açúcar, coisas- na Casa Maia. Casa Maia. O da Casa Maia foi o mais doido, porque foi na época das Olimpíadas no Rio. Isso. E aí tinha um monte de marca ativando... Começando a ativar negócio de treino, teve a casa da Nike, que a gente não era Isso. da Nike ainda, a gente foi chamada. A gente tava entrando. Tava entrando, você tava ainda tinha um entrando. pé lá, eu não. É. Porque na época eu era de outra marca ainda. Aham. E, Isso, é verdade. e aí tava tendo a casa da Nike lá no Itaiangá, tava tendo a casa da ASICS lá em Ipanema. E aí E a gente no meio. e a gente, não, aí entrou um promotor famoso, entrou em contato com a gente e falou, ó, a gente vai fazer festa na Casa Maia das Olimpíadas e a gente quer vocês para dar treino lá, mas é com bilheteria. Eu falei, pô, aí a gente teve uma jogada de marketing. Tu lembra dessa jogada de marketing que a gente fez? Vai, Isso fala. aqui era Eu uma vou lembrar. competição, não vai lembrar? Era uma competição, Vou lembrar. assim, era muita concorrência realmente de casa de De treino. graça, né? De graça, e o nosso era pago. Aham. Tipo, pô, da marca famosa, da Nike, era de Exato. graça convidado, da ASICS, que era... E é um peso, né, pô? É As um marcas têm peso. E aí o Thiagão, pô, fechamos lá 4 treinos na Casa Maia, aí um dia antes não tinha ninguém ainda, muitos comprados. Lembra dessa Mentira! parada? A conta, lembra da Aí conta? eu falei Não tinha assim, ninguém inscrito. Eu falei, Thiagão, ninguém precisa saber que a gente tá mal, né? Tipo assim, que tá mal de venda. Vamos abrir o primeiro de graça, os próximos tudo. vai bombar. Aham. Aí a gente começou a chamar todo mundo. Chamar todo mundo, chamar um geral, Aí- como se tivesse todo mundo pago. Aí, Dani, o primeiro, a parada bombou. E assim, a gente dava treino num palco e no Então- fundo do palco tinha um telão. Só que, então, quando eu vi esse palco, eu falei, Thiago, onde a gente chegou, velho? Rock in Rio, meu irmão. palco. Rock Era in tipo Rio Rock in Rio. do fitness. Não, o bagulho era assim, tipo, no fundo tinha um palco Passando com nosso- nossos treinos Os treinos anteriores anteriores. passando. Cara, eu me No senti- telão. Eu me senti uma estrela. Não. Eu era solteiro ainda, um monte de menina na frente. Eu falei, que isso? Eu falei, que isso? Paraíso é esse? Com todo respeito, assim, mas eu brincando. Mas assim, Chamou realmente... o Rogerinho, lembra do chamamos Rogerinho? o Rogerinho, que era a maior Black. vibe pra dançar no final. E aí DJ era Carol. Carol no Emerick. Carol Emerick no Casa Maia. Nossa, pô. irado. Cara, Vai e aí, tocando aí no tu vê treino. que tu vai botando energia nas paradas, as paradas vai acontecendo, mas aí Vai. o primeiro lotado de gente, todo mundo frio. Pô, os outros depois... só Venderam Não, fácil. e aí a gente fazia, o que a gente fazia? A gente fazia um treino funcional, né? Tipo um hit, Um hit. né? Que era o que eu fazia. E aí depois entrava o Rogerinho fazendo uma Dança. dança. E ele era parte de meditação, E né? aí, no final, É. entrava o Pedro. Aí, cara, eu até zoava ele, é o guru vegano. Eu zoava ele. Porque o Pedro começava a falar, o pessoal começava a chorar, mano. É, eu lembro. Cara, a galera chorando, assim, no treino. Aí, isso aí fazia com que as pessoas fossem no próximo. Aham. Que as pessoas queriam fazer. Pô, a gente deu treino dentro de um estúdio de fotografia, tu lembra disso? fotografia lá em São Conrado, foi Um irado. estúdio de fotografia, cara. Que eles deu foi dentro do treino. Dentro do treino. Cara, que Uma loucura, casa, brother. uma mansão com um estúdio de Tudo de fotografia vidro, dentro, né? tudo de Tudo de vidro, vidro. A gente tal. vendou a galera na van. Isso. Aí a gente começou a brincar nas experiências, né, cara? A gente viu que a parada acontecia e a galera Aham. ficava encantada. A gente via que tocava a vida da galera. Pô, Sim. quantas pessoas eu sigo no Instagram até hoje que começaram indo nos treinos pro treino, porque a pessoa deslanchou, falou, cara, eu lembro dessa menina, meu irmão, a menina não conseguia fazer nem 10 flexões. Ela e começou a as frequentar o pessoas treino, a mulher fazendo tá as toda paradas. atleta. isso aí. Tipo assim, então aí você vai vendo que as coisas vão acontecendo. E na Casa Maia, que a mulher da Nike mesmo que... Não foi isso que visualizou a gente? E aí aconteceu Não. esse contato com a Não, Nike. Aí... E teve do e-mail do Pão de Açúcar, que o cara... Do bondinho, que o cara mandou @Pão de Açúcar, eu respondi. Eu falei, o que o mercado quer com a gente, cara?
Falei, Thiago, será que Vou dar estão aula no querendo mercado. dar aula no mercado, dar uma cesta Cara, básica eu pra pirava gente? com o Pedro nessa Dar época. um dinheiro, dar um... pirava. Porra, Eu pirava. eu já comecei a pensar, caralho, meu irmão, um ticket no Pão de Açúcar mercado. Não, aí o Pedro assim, Tipo aí o Pedro, assim. pô, recebemos um negócio do Pão de Açúcar, mané. É. Eu falei, mas Pão de Açúcar, ele, o supermercado, eu falei, deixa eu ver aqui. Não, Pedro, é o bondinho do Pão de bondinho. Açúcar, meu irmão. É verdade. Caraca. Não, e aí entrou esse lance mesmo da Nike, né, na época. E aí a Nike chegou em contato comigo e aí falou assim, pô, cara, a gente quer o teu projeto aqui dentro da Nike. E aí o projeto era o Pura Vida Training. Aí a gente, pô, botei o Pedro teve a decisão de sair da onde ele tava, que ele tava na Puma na época. na Puma. E aí saiu da Puma e foi pra Nike junto com a gente, né? Fizemos essa parada pra tu ver como é que a energia da parada move, Não, né, cara? move. Porque... Cara, a gente foi meio incansável, né, cara? A gente não parava. A gente não né? parava. A gente não parava. Não, e vocês começaram a crescer na época das Olimpíadas, que tinha muita gente fazendo isso, muita marca ativando de graça. Muita marca ativando de graça. Foi e a a gente época lá que- vendendo, a gente estourando. Cara, a gente fez até treino de carnaval, geral fantasiado, bloco de carnaval, a gente fez de tudo. A gente botou muita gente na rua pra correr. A gente botou uma cenoura gigante correndo na Avenida Paulista. São Paulo. Levou um ônibus daqui com 50 pessoas. A gente botou um Pra cara correr de lá. 2 metros vestido de cenoura. Cenoura. Olha isso. Mano, olha que loucura, mano. Invasão vegana. Você era vegano nessa época, não? Não, Nunca nem foi. eu. Nunca fui. Eu Nem nunca fui você. vegano. Nem eu. Eu nunca Mas fui vegano. vegetariano também não, já Eu tinha já voltado a fui, comer. não, já tinha voltado a comer tudo Nunca fui normal. vegano. O vegano, meu cachorro, é vegano por causa dessa época. Por Ele causa me chamava, vai dessa vegano, época. vai vegano, que era a Exatamente. zoeira nossa, era essa. Aham. E o cachorro só olhava, mano, que Cara, a virou gente, vegano. fez, a gente fez muita coisa, assim, e foi meio... A gente era meio incansável, né? Porque a gente pegava tudo. O cara falava assim, irmão, quero fazer um treino, vamos. Quero festa de aniversário. É, falava assim, Thiago, fudeu, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, foda-se. Só velório a gente não fez. Só velório, só mesmo enterro. A gente deu treino Não tinha clima. em flutuante. É verdade. A gente deu treino, pô, cara, em vários lugares, Vários assim, lugares. muito loucos, assim. E aí, Pedro, eu lembro muito bem de uma parada, que eu vou entrar nesse assunto aqui, porque é a tua vida atual mesmo, Sim. que é o jiu-jitsu. Aham. E eu lembro que, pô, eu tive o prazer de conhecer a galera lá do The Temple, Sim, que na sim. época era The Temple, Era The agora Temple, é... Agora é Kotite, né? Kotite Jiu-Jitsu e o E, André é e o pura. André é a pura. É, o pura. E aí eu tive o contato com essa galera do jiu-jitsu, uma galera super gente boa, que é o André e o Kotite. E aí eu fui tentar fazer o jiu-jitsu, né? Fui tentar. E aí foi eu e o Pedro de faixa branca da parada, junto só casca grossa na parada, e fomos lá. E eu tomei uns amassos logo no primeiro início. Eu até falei isso no episódio da Carlona. E eu desisti. Eu falei assim, cara, não é pra mim. E, cara, eu vi como você perseverou na parada. E você não desistiu da parada. Cara, isso é uma parada muito legal, sabe? Foi Porque... sua primeira vez também essa. Também. Então, a gente foi junto mesmo. Eles Desde o convidaram a bullying gente, lá do eles judô, deram- do tatame, eu tinha uma aversão a lugares com tatame e esporte de luta, assim, tipo, sem ser fitness, Muay Thai. Então eu fui porque eu tava com o Thiagão mesmo. E eu nem queria ir, vou te falar. Eu nem queria. O Thiago que vamos, tamo aqui, vamos. Tipo assim, eu não tava muito afim. E aí eles deram até o kimono pra gente, eles deram assim de presente. Aham. Então, pra O vocês, kimono, então, é. deram o kimono pra gente. Pô, caraca, que legal. Pô, mas eu tomei uns amassos assim, violento. Eu falei, mano, não é pra mim essa parada. Eu não gosto de ficar me agarrando. Não E gosto. você começou e nunca mais parou. Agora eu chorei. E aí o Pedro, pô, acho que agora é faixa marrom já, né, Marrom, Pedro? é. Caralho. E aí, então Maneiro. conta essa história. Conta o que o jiu-jitsu mudou na tua vida. Pô, cara, o jiu-jitsu mudou. O jiu-jitsu é o que eu vivo e respiro hoje em dia, né, cara? Eu na época ainda era corredor, ainda na época que eu entrei no jiu-jitsu, e consegui conciliar por 1 ano e meio, 2 anos, treinos de corrida com coisa, mas foi ficando pesado, porque realmente o jiu-jitsu ele exige que você esteja ali 100% físico e mental, sabe? Até o corpo ali, ainda mais quando você está aprendendo, faixa branca é muita massa, então tu faz muita força desnecessária. Mas eu, como o Thiagão disse, né, acho que foi em 2016 isso? Ah, por aí, 2016 para cara. 17. Acho que foi isso, por aí. A gente fez essa aula e eu lembro que o Kotite guiou uma meditação. Cara, eu pude sentir o que eu fazia no final. Eu pude sentir o que eu sentia, que a galera acha que sentia no primeiro treino. O cara deu uma aula de luta, né, de arte suave ali pra gente, ele se embolou, o seu suado e no final, pô, o mestre guia uma meditação. É porque falei, a caraca. maioria dos lugares não fazem jiu-jitsu. Não que seja errado, né? Mas o Kotite, ele tem um jeito especial. de Sim, conduzir ele tem essa ali pegada mais... a aula. Aham. E aí ele tem uma pegada mais filosófica É. não é uma parada competitiva, é um negócio filosófico, sabe? Do Uhum. jiu-jitsu. Pô, é muito legal a proposta. Assim, não é um esporte que eu quero pra mim, porque não combinou comigo, não deu match, assim como o surf. O Pedro tentou me ensinar a surfar e eu não consegui. E tipo assim... Quase matei ele. Quase me matou, né? Inclusive. E olha que eu sei nadar, eu quase morri. Mas assim, Pô, e aí o Pedro continuou. E aí o Pedro hoje professor de jiu-jitsu. Hoje em dia eu tenho dado aula, né? Sou instrutor também. Cara, tudo na minha vida que eu peguei, assim, eu sempre...
quando eu gostei, eu quero ser o melhor na minha cabeça, não passa por cima de ninguém. Mas eu caio dentro mesmo, assim, foi assim em todos os meus esportes. E o jiu-jitsu veio numa fase muito, muito legal para mim, porque ele começou a me trazer um benefício, uma sensação que a corrida eu já não sentia mais. Eu fiquei por muito tempo na corrida, né? E o Thiago lembra, às vezes quando eu não pegava um pódio numa corrida fazendo um tempo bom, eu ficava puto, cara. Eu não me divertia. Eu já não estava me divertindo mais na corrida. Então isso era muito ruim. Tipo assim, eu falava, caraca, cara, eu sempre me cobrei muito, sabe? Mas eu sempre me dediquei. Quero melhorar. Pô, o surf é uma parada que eu não desisti. Hoje em dia eu surfo, meu irmão, surfo qualquer mar. Não sou... cara, eu sempre falo isso pra galera, é muito o que eu gosto de falar assim. Eu não sou um cara que nasceu com habilidade pros esportes. Eu não sou aquele cara que você fala assim, putz, talentoso esse cara. Lembra? Você vê a galera que é talentosa, você fala assim, cara, o cara nunca fez mal de jiu-jitsu, o cara vai lá. Tu vê a movimentação corporal, tu vê o cara nunca correu, o cara vai correr bem. Tem uma galera que nasce com talento. Dom, né? Com dom. Mas só que se tu não tiver determinação e perseverança, o talento não vai te levar a lugar nenhum. Então, assim, eu sempre tive isso, sabendo que eu não tinha esse talento, tudo que as coisas para mim ia ser mais suado, mas eu ia conquistar. Então, no jiu-jitsu foi assim, cara, eu tomei muito amasso, porra, eu não entendia nada, os meus amigos depois continuaram comigo, os meus antigos sócios, eles entendiam mais que eu, pegava mais rápido a posição, tipo, o mestre falava assim, posição tal, é isso, 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 vamos lá, galera, aí o cara tinha perdido lá 30 minutos falando, na hora de fazer, eu ficava olhando assim, tipo assim, não entendi nada. O cara ferrou, cara. Falei, esse esporte não é pra mim. Também pensava isso, mas eu falei, não, vou aprender essa parada. Porque aquilo foi me fazendo bem, o pós, sabe? Eu acho muito legal os esportes que você lembra do pós. Tudo que me fez ficar nos esportes é o pós. Cara, como eu fico depois que eu faço essa parada? Às vezes o processo é doloroso. A gente que, pô, tá fazendo um esporte... Qualquer esporte, né? Qualquer esporte, pô, tu tá correndo ali, meu irmão, superando seus limites, diminuindo teu pace, tu tá surfando, uma pesada. Mas depois que tu fala assim, cara, ainda bem que eu fui, cara, me faz um bem. Então o jiu-jitsu foi me trazendo esse bem, eu fui me conectando com pessoas, eu vi que eu tinha ali muita coisa para aprender com relação ao meu ego, a tomar uns amassos mesmo, a vida me colocar em desconforto, porque eu já estava há muito tempo nos esportes que eu já dominava, então eu não tinha muito desconforto na minha vida. Minha vida estava tudo indo bem, meu negócio rolando, meu projeto com o Thiago rolando, e aí ali no jiu-jitsu, ali todo dia após as aulas, eu estava tigando naquela meditação, e tinha muitas vezes que a galera não via. Eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de chorar, sabe? Porque meus pais se separaram cedo, e eu ouvi da família da minha mãe e da minha mãe, todo mundo, você é um homem da casa agora, homem não chora. Então eu cresci com essa parada, então eu nunca chorei, bro. Eu não chorava. E aí no jiu-jitsu ali, às vezes meu irmão falava, tá todo mundo olhando pra cima, assim, eu vou chorar, tá, né? O sentimento vinha, aquilo foi me fazendo bem. E, cara, cada vez mais, aí chegou uma hora que eu realmente não consegui conciliar com a corrida, fui ficando muito cansado. E aí eu decidi focar só no jiu-jitsu. E aí, meu irmão, como eu queria muito aprender mais rápido, eu não fazia aula em grupo, como eu fazia 2 horas de aula particular antes da aula em grupo. Ou seja, por dia eu ficava, às vezes, 4 horas no tatame direto. E aí, enfim, fui indo, pô, fui ganhando a confiança do meu professor, fui fazendo amizade, aí fui ajudando já uma galera que ia entrando depois. E aí hoje eu tô na faixa marrom, me graduei ano passado faixa marrom, e eu sempre falei que eu queria trabalhar com jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu era minha nova faculdade, que eu amava o jiu-jitsu, que eu queria ter entrado antes nisso, que mudou a minha vida. E aí mentalizei tanto, cara, me dediquei tanto que ano passado... Foi ano passado, caramba, já tá... Estamos em janeiro, filho. Ano passado eu recebi eu já estava ajudando meu mestre nas aulas particulares, já estava dando umas aulas particulares, quando meu mestre viajava, às vezes eu já puxava umas aulas em grupo. Aí eu recebi a proposta para ir lá para Idaho, uma outra academia, uma outra bandeira. E aí eu falei, caraca, brother, como é que pode? Eu tô tendo a oportunidade de novo por outro esporte, de lá para fora, porque a gente foi uma vez pela corrida, né, Thiagão? Sim, a gente foi lá sim, pros Estados Unidos uma vez. E eu falei, cara, que maneiro. Eu falei, cara, será que eu vou? Será que eu sou apto? Outro idioma, dar aula outro idioma. Eu não domino inglês 100%. Eu já estava fazendo curso já, porque eu já queria dar aula lá fora, mas não imaginava que a parada ia acontecer assim. Aí fiquei 2 meses lá em Idaho agora. Pô, dei aula para criança, dei aula para adulto, dei aula para iniciante. E, cara, aí mudou minha vida, assim, sabe? Pô, conheci pessoas, viajei, passei muito amasso lá também, muito perrengue. Enfim, tá fora do nosso país, assim, por mais que você vai com toda a estrutura ali, a pessoa te chama, mais um desafio. vai passar os perrengues, os desafios, dando aula, a gente é imigrante ali, é brasileiro, mas assim, foi muito bem recebido e foi um puta aprendizado e eu vi que é o que eu amo fazer mesmo, sabe, compartilhar ali, dava aula o dia inteiro, era bem, a carga horária era bem pesada, só que, pô, cara, é isso, cara, quando você compartilha do que tu gosta, sabe, e eu busquei isso, sabe, eu mentalizei isso, eu falava todo dia minha namorada, eu falei, ó, eu tô indo cansado no treino agora, mas eu sei porque isso é minha faculdade. Eu vou porque uma hora eu vou estar ganhando dinheiro com isso, vou estar trabalhando com isso, é o que eu amo,
Aí é isso. Aí eu tô hoje em dia na faixa marrom, eu treino 2 vezes por dia, treino de manhã e de noite, ainda tenho umas aulas particulares aí no início da manhã. Amo lutar, mas o que eu mais amo mesmo é ensinar. Assim, o que eu tenho prazer mesmo dentro do tatame é ensinar. Adoro sair na porrada ali, me divertir com meus amigos, mas o que eu tenho prazer mesmo é ensinar, assim. E às vezes eu olho pra minha faixa assim e falo, caramba, bro. Tipo assim, caramba, eu tô chegando, sabe? E não é porque a faixa é importante, é eu saber tudo que eu venho passando ali dentro do tatame, porque, desde a época que eu me dediquei no jiu-jitsu, dentro do tatame eu vivenciei, pós-pandemia, negócio, problema financeiro, problema familiar, coisas da vida, e eu tinha tudo às vezes para não ir, mas eu fui todos esses dias mal, e era lá que eu encontrava um apoio e me sentia mais forte, sabe? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. É isso aí mesmo, é tipo isso. É isso aí. E, cara, e às vezes ali dentro, eu faço analogia com o jiu-jitsu, assim, é muito o que é a vida ali fora, sabe? A gente na vida, às vezes, a gente tá tomando uma massa, e a gente tem que respirar, porque uma hora vai passar. E uma coisa que o meu mestre sempre fala assim, ele fala assim, cara, às vezes tu tá ali numa direção, a gente fica muito cego numa direção, né? E a gente vê que não tá dando certo, a gente continua, gastando força, energia, força. Remando contra a maré. Quantas vezes é só mudar a direção? Entendeu? Então, eu gosto muito do jiu-jitsu, eu me apaixonei muito pelo jiu-jitsu, porque o que eu vivo hoje em dia dentro do tatame, eu tento levar para fora. Ser uma pessoa melhor, ajudar as pessoas, ter mais calma, ter menos ego. Porque, cara, eventualmente acontece alguém no jiu-jitsu ali me pegar, um cara mais graduado, ou às vezes menos graduado. Acontece, o jiu-jitsu é vida real, sabe? E na vida, às vezes, está tomando um amasso, sabe? E eu não posso deixar, eu não posso me desesperar, sabe? Então, assim, o jiu-jitsu mudou minha vida é isso, porque o que eu aprendo ali dentro, eu quero levar ele para fora. E, naturalmente, eu acho que acaba mudando o ambiente que eu vivo, porque eu me torno uma pessoa melhor, mais tranquila, mais amorosa. Eu sou um Pedro antes e depois do jiu-jitsu, cara. Eu sou um Pedro muito mais amoroso depois que eu... E, cara, eu vou te falar... E eu choro pra caralho hoje em dia. Eu choro, meu irmão, no carro, às vezes eu choro no treino, às vezes uma pessoa tá compartilhando pós-treino alguma coisa, eu falo, caralho, tô chorando da galera aqui. E, cara, se eu puder te dar um feedback, realmente o jiu-jitsu mudou muito. Te mudou muito. Mudou muito, esse né? papo que a gente tá tendo aqui, a gente não conversou antes, a gente conversou pouco ali fora. É verdade. Mas assim, cara, tu tá um cara mais centrado, mais focado. Sim. Antes tu era um cara muito desligadão. A gente tá falando com o Pedro tá assim, tipo, olhando pra luz. E a luzinha vinha? Eu tinha muito menos foco, né, cara? E o Pedro tá muito assim, centrado, sabe o que quer. Porra, é maneiro. É bom te ver assim, cara. Obrigado, irmão. Eu não vi o Thiago há muito tempo. O Thiago eu vi ano retrasado, você foi lá no restaurante com a galera. Isso, Mas é isso, né, Thiagão? Porra, o Thiago, ninguém mais do que ele sabe ver comigo. Ele sabe quanto eu amo esporte, como eu gosto de ver. Eu sempre falava que eu queria fazer educação física porque eu gostava de ensinar. E eu perturbava ele. Ele faz educação física. Faz, cara. E o jiu-jitsu eu acabei encontrando uma faculdade que eu posso ensinar aquilo que eu amo. Então, eu tenho uma dúvida sobre isso. Você foi uma criança que sofreu bullying. Sim. Como é o Pedro que ensina crianças de jiu-jitsu? Cara, eu tenho uma paciência absurda e quando eu vejo uma criança que tem agora lá fora... eu faço um trabalho com criança autista também, né? Eu nem falei isso, mas eu dou aula com umas crianças autistas aqui no Rio. Levo um trabalho para fazer uma trilha, ou surfar, ou fazer atividade física mesmo, botar para trabalhar. Tem um aluno meu deficiente mental, tem que abrir a mãozinha, entendeu? E a família confia em mim. Então eu faço trabalho com criança e eu amo criança. E quando eu vejo uma criança, mesmo que não tenha deficiência, mas que tenha uma limitação, sobrepeso, uma falta de atenção, ou uma dificuldade maior de aprender algo, aí que eu tento dar o meu dobro do meu melhor para essa criança, sabe? Porque, eu vi agora, eu dando aula nos Estados Unidos, eu tinha na minha turma uma criança que eu tenho certeza que ela tem nível de autismo, e a outra aqui também cheinha, tá ligado? Tu já consegue identificar já consigo autismo, identificar, né? Não, autismo eu já consigo identificar de longe, só que assim, é muito delicado eu falar pra mãe, óbvio. ó, seu filho aí tem traje de autismo, eu não tenho coragem, até porque eu não sou especialista nisso. Mas aí, essa criança, se você pegasse a aula filmada, ela me dava um trabalho absurdo, porque eu tava falando e ela tava mesmo viajando, e se ela não tava viajando, ela tava perturbando algum outro aluninho e atrapalhando a aula. Mas, cara, eu tenho muita paciência, assim, porque eu gosto e eu sei que essa é a pessoa que mais precisa da minha atenção. Porque o talentoso, o habilidoso ali, o garotinho safo, ele tá pegando. Aquele outro com mais dificuldade, ele precisa mais da minha atenção. E eu não posso ser o causador de um dia fazer ele desistir, igual fizeram comigo, entendeu? Eu tenho que ter muita paciência. É difícil, às vezes, é difícil. Mas, cara, é o que eu escolhi, ninguém me obrigou a estar ali. É o que se eu me propus a ensinar,
pô, que eu aguente e que eu dê o meu melhor, porque aquela pessoa ali, ela tá esperando o meu melhor. Se eu não tô num dia bom, o problema é meu, sabe? Eu sempre penso isso, tá ligado? Lá fora eu tive agora vários problemas. Quando eu cheguei lá, bro, a parafina, a cachorra da minha mãe, eu sou muito apegado a meus bichos. Sim. A parafina teve um probleminha na medula, não tava andando. A parafina começou quase morrendo. Então, assim, eu cheguei e falei, caraca, eu sou muito apegado. E a minha mãe mandando as mensagens pra mim, que aquilo deu uma mexida na minha mente. Tipo assim, pra algumas pessoas pode parecer... Tu tá longe, né? Que eu tu tô tá longe, aí tu não consegue ter e eu falava, caralho, mas, meu irmão, quando eu entrava no tatame, é isso e vamos lá, eu vou dar o meu melhor. Choro depois que eu saí, ligo pra minha mãe depois que eu saí do tatame. Então, assim, eu tenho muita paciência, acredito eu, sabe? Eu espero, eu dou muito o meu melhor, em dobro, quando eu vejo alguém com alguma limitação. E, pô, e dá maior prazer, cara. Quando eu vejo aquele que tinha muita dificuldade fazendo a posição, né, no jiu-jitsu, o cara conseguindo executar, é muito prazeroso, assim. Eu sinto maior saudade da minha turminha lá. Maneiro. É isso, cara. A gente que escolhe trabalhar com o público, né, cara? É isso. O Thiagão sabe. Eu vi o Thiago, dando aula pra 100 ou 80 pessoas. O cara tá falando, às vezes tem 10 ali viajando. Só que o cara escolheu, cara. E o cara é bom, o cara vai provar que é bom profissional tendo paciência. Não tem como. Então, meu irmão, tu não tem paciência, então vai trabalhar com outra coisa. Não é mesmo? Ô, Pedro, eu vou te fazer uma pergunta. Eu fiz com a Carlona no episódio que a gente teve. Cara, tá no maior onda agora dos influenciadores, artistas, a galera, tipo, fazer essas lutas casadas. Sim. Porra, rola uma grana forte. Se convidasse Pedro Pires, Pedro Pires ia? Agora. Tô pronto. Não, mas olha só, não, saiu do jiu-jitsu. Não, luta completa? Não, MMA, tudo? Tudo. Tudo, vou, pô. Ué, fazer o quê? Atenção, Ó, Carlona contra Pedro, já pode fazer essa. Aí eu vou tomar um pau, sei que eu vou tomar um pau. Não tem problema, porque uma coisa é lutar, eu não brigo, mas lutar eu luto, pô. Trabalho, vambora. Mas assim, eu acho muito legal isso, que propaga o esporte. E um negócio da arte marcial que eu acho incrível, cara. Os caras, meu irmão, se embolam, saem na porrada. Os profissionais são atletas. E, pô, e olha no olho depois, agradece, toca na mão. Isso é muito maneiro. Isso eu não entendo muito bem, não, sabe? Eu não cara, sabe por quê, cara? Que, ao meu ver, porque assim... Porque, pô, você não consegue lutar sozinho, tu vai lutar com o vento. Óbvio. Então, assim, um ali, o outro tá permitindo que o outro evolua através dele, entendeu? Tipo assim, se você é muito bom e eu sou bom também, eu vou ganhar às vezes de você ali pro milímetro. Então, você tá me dando a oportunidade de eu ser melhor, entendeu? Então, isso é muito bacana. E o respeito acima de tudo, sabe? Então, assim, o que eu acho legal que a luta hoje em dia tá sendo muito, muito bem vista é isso. Pô, é o youtuber famoso com o atleta e o respeito, sabe? Rola aquele trash talk, brincadeira, tudo, mas é com muito... É o respeito, cara, porque acima de tudo é um esporte, entendeu? Total. Então, assim, eu tô pronto aí. Escutaram, né? Tô pronto pra apanhar. Eu acho que hoje você pode fazer as honras, né, nesse episódio. Cara, a gente tem um presentinho pra você, Pedro. Sei que você vai gostar. Pra, suplementar os seus esportes, seus milhões de esportes que você faz aí. Tô a Omix mesmo, porque... tem várias coisinhas aí, a Omix tá oferecendo isso aí pra você de presente. O Omix da Stark. Isso. Pô, creatina, full recovery. Pô. Tá bom, aí, ó, né? Tá bom, né? Caraca. E lembrando que a galera que tá assistindo ou ouvindo a gente pode aproveitar e comprar esses produtos também usando o cupom encapsulados, ou seja, com desconto, 10% de desconto. É só ir no QR Code que tá aqui em algum canto. Tá aqui, ó. Meu falando que é aqui, ó. Eu fiz assim, eu falando que é aqui, ó. A produção tá assim, ó, pra mim. Vou treinar de novo. É isso. Vai até treinar de novo pra usar, ó. Pô, e eu queria aproveitar, assim, pra mim é uma alegria muito grande estar aqui com o Thiagão, assim, a gente... a vida fez a gente se afastar um pouco, porque cada um com seus projetos, veio pandemia... Mas é um cara que eu sempre falei, assim, o Thiago, como profissional de educação física, é um dos caras mais incríveis que eu conheço. Meu irmão, eu vivi e convivi com esse cara. E eu nunca vi esse cara repetir treino, meu irmão. Eu não sei o que esse maluco tem na cabeça dele, que HD que é. Eu tenho umas coisinhas anotadas no papel. E eu aprendi, e eu pude aprender muito com o Thiago, assim, da parte de educação física, muito, assim, eu não sou formado em educação física, mas pra mim, assim, então muita coisa que eu treino hoje em dia, eu lembro do Thiagão, a gente teve momentos muito engraçados, assim, e, pô, cara, aí surgiu pro crescimento pra tu ver, né? A minha primeira aula de jiu-jitsu, que hoje em dia o jiu-jitsu é a parada que me move, o cara tava comigo no tatame, assim. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui. Eu tô super feliz de verdade, assim. Porra, foi uma troca muito maneira encontrar o Thiago, encontrar você, Dani. A gente se encontrava direto nas corridas. Pois é. A única vez que eu visitei as Ilhas Tijucas foi com você. Foi com a gente, né? Nossa, você agora vou pro teu canal, o canal de vocês. Pro 021, 021.
Foi muito E, gostoso. cara, é isso. A vida é feita de ciclos aí. Eu acho que Exato. o recado que eu deixo pra galera é a gente tá buscando ser a nossa melhor versão, assim, dia a dia, 1% cada dia, assim. E é isso. Cara, eu acho que é legal que a gente sempre abrir espaço para as pessoas que vêm também lá de trás, né, cara? Pô, a gente deu muita oportunidade para muita gente, né, cara? Hoje, pô, a gente, o Júnior Pimenta, que hoje é um cara que, meu irmão, tá lá em cima. Faz O um primeiro trabalho. treino que ele deu, assim, pra galerão foi com a foi com a gente. gente. Sabe? Tem um Rogerinho também, o Rogerinho Black, porra, que agora é o cara das dancinhas dancinha aí. do TikTok. Eu sigo o Rogerinho até sabe? hoje, ele é Cara, demais. o Rogerinho é demais. Então, assim, tem uma galera que a gente abriu, assim, verdade. cavou. A gente cavou muito o buraco pra, assim, o caminho pra galera vir atrás também fazendo as paradas. Eu fico muito feliz com Não, isso, de ter e ajudado. a gente se expôs muito, né, cara? E você se expor hoje em dia não é fácil. A gente se Não. expôs muito na época, fazer o que a gente fez, assim. E foi muito legal, escolheu muita coisa. Viajamos juntos, se divertimos, conhecemos Brigamos, gente, brigamos. discutimos, rimos, mas zoamos, e a é gente isso. só briga com quem a gente gosta. Com quem É a gente não verdade. gosta não tem importância, vai brigar por quê? Exatamente, é A isso. verdade é essa, né? Não, tanto fez, tanto faz. Então é isso. Galera, estivemos hoje com o Pedro Pires, o multiatleta. Pedro, muito obrigado por você ter vindo. Sério mesmo, que eu gosto de você. Eu sempre brinquei na época do Pura Vida de falar assim, porra, cara, eu não aguento mais o Pedro. Eu confesso que eu senti falta de você, Pedro, no momento da minha vida. O mundo dá volta. Foi muito momento ali. E é isso, galera. Fiquem aí, assinem nosso canal. Se inscreve no canal. Pode seguir a gente também no Spotify pra galera que tá ouvindo a gente por lá. E é isso. A gente se encontra por aqui daqui a uma semana. Bora! Obrigado.